dinheiro na mão do cristão tem que ser ferramenta. E não objetivo. É verdade. Jesus, ele veio na Terra. Jesus, criador do universo, rei do universo, o único capaz de romper o 7º selo, né? Leão da tribo de Judá. Sim. Ele veio na Terra como homem. Morreu, sacrificado por nós. Foi torturado aqui. Não foi pra você ter uma Ferrari. Não foi pra você morar numa mansão. Foi pra você ser salvo. Você falou uma coisa no começo, né? A gente é pó, feito do pó. E Deus faz a gente lembrar isso de vez em quando, né? Faz. Deus faz lembrar. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio especial. Eu imagino que você assistiu o episódio da semana passada, você gostou, né? Esse episódio está imperdível e eu quero convidar você a estar conosco. Seja bem-vindo ao podcast Vida com Sabedoria. Eu tenho um cara muito especial para a gente conversar aqui. O Kevin vai conversar com a gente um assunto top. Trabalho, dinheiro e a sensação de que essas coisas nunca são suficientes. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Kevin, obrigado. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao podcast. Pelo convite. Espero poder contribuir com esse projeto incrível, né? Que já tem alguns episódios no ar. Eu assisti e, cara, genial o projeto de vocês. Que Deus abençoe de verdade para que possa alcançar o máximo de vidas possíveis por aí, né? É isso aí. Esse é o sonho nosso. Esse é o sonho. Kevin, fala um pouquinho. Você é engenheiro civil formado. Sim. Você é pai, é marido e cristão. Fala um pouquinho pra gente sobre essa sua experiência de vida. Você formou cedo, começou na engenharia, atualmente você atua na área de empreendedorismo, você é empresário. Me fala um pouquinho dessa experiência. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa sensação de estar correndo atrás de coisas que nunca são suficientes, né? Eu acho que é uma percepção geral. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Parece que nunca está suficiente, nunca está suficiente. Às vezes a gente está no trabalho, tem satisfação, tem prazer, mas isso começa a sacrificar outras coisas da vida. Você já viveu um pouco dessa experiência? Se já viveu, conta pra gente, como é que foi isso? Acaba que eu casei novo, pastor. Eu tinha 23 anos e me formei já na sequência também. Trabalhei por 10 anos na área da engenharia. Perfeito. E no final ali, depois que eu me casei em 2019... eu assumi uma obra que ela era distante. Então, acaba que eu ficava vindo em casa a cada 15 dias, no fim de semana, e já casado já. Só que o seguinte, eu venho de uma família simples, meu pai é professor, minha mãe é psicóloga, minha educação foi assim, você precisa formar, você precisa estudar. Então, dedica nisso. Desde pequeno, o foco lá em casa era para que eu formasse. Sim. Né? Então, formei. Arrumei um bom trabalho. Eu, com 25 anos de idade, o salário ali com os benefícios próximo de 17 mil reais. Isso 10 anos atrás, praticamente? Isso 2020. 6 anos atrás. Era um excelente salário. 19, 20 ali. O sonho de qualquer recém-formado, né? O sonho de qualquer recém-formado. Pegasse qualquer um na minha classe ali que formou comigo, queria estar no meu lugar. Sem dúvida. Mas isso foi construído, né? Perfeito. Eu entrei muito novo lá na engenharia, trabalhei de estagiário lá dentro. Fiquei 10 anos na empresa. Então, assim, foi construído esse papel lá, o cargo que eu tinha, esse salário dentro dessa empresa. Por um período, engenheiros novos que entravam lá recebiam menos que eu de salário. Perfeito. Por conta da experiência que eu tinha ali, do que eu entregava dentro da empresa, né? Perfeito. Só que isso começou a custar meu casamento, minha família. Mas me explica um pouquinho sobre isso, quando você diz começar a custar. Então, só para a gente entender e localizar dentro dessa história, para eu entender melhor até, né? E quem está nos ouvindo também. Você gostava do que fazia? Demais. Tinha prazer no que você fazia? Sim. Você não estava esgotado, fadigado, com burnout, nada? Não. Beleza. Você ganhava um bom salário, você se sentia valorizado pelo que você ganhava. Você estava recém-casado. Sim. Então, você casou e recém-casado... Quando você disse que começou a perder algumas coisas, por quê? Porque você tinha que ficar fora de casa? Como é que era esse contexto? Porque assim, como eu ia em casa só no fim de semana, praticamente, às vezes a cada 15 dias, e eu comecei a ganhar dinheiro, isso começou a me atrapalhar de duas formas. A primeira forma é que eu tinha, se a gente for olhar, tem 12 meses no ano, sei lá, eu via minha esposa 30 vezes no ano.
E aí ela ela voltou a morar com a mãe dela, morar assim, né? Porque ela não queria ficar em casa sozinha. Sozinha. Então, ia lá pra família, aí eu vinha do trecho, pegava ela na mãe dela e a gente ia pra casa. Aí na segunda-feira eu viajava de novo. E aí eu comecei a pensar, eu quero construir família. Sempre tive sonho de construir família. Quem vai criar meu filho ou minha filha, né? Como que vai ser isso se eu só fico no trecho? E aí eu tinha um bom salário, tava bem onde eu tava, trabalhava muito. Mas quando você trabalha muito fazendo o que gosta... É prazer, né? É prazer. Só que isso começou a me incomodar e eu comecei a ficar triste, comecei a ficar depressivo, porque eu olhava... Eu tava achando que eu tava ingrato. Falava, cara, minha mãe... Eu sei o esforço que foi lá em casa para eu estudar numa escola particular a vida inteira, para eu formar numa faculdade particular. Aí eu cheguei e eu vou pedir conta. E isso começou a dar conflito. Você começou absurdo. A viver um conflito interno. Você ficava o quê? Uma semana, você ficava 15 dias, você vinha para casa? Ou toda semana você vinha? Depende. Se tivesse muito obra no fim trabalho. De semana ali, às vezes eu tinha que emendar, né? E não dava para vir em casa. Não, se tivesse mais tranquilo, aí eu vinha. Então depende muito. Aí começou a afetar o relacionamento. Começou a afetar porque eu tinha sábado e domingo para amigo, esposa e família. Eita, rapaz. E a prioridade é a esposa. Hoje eu sei, mas na época eu não sabia disso. Muito imaturo até, né? Com idade, experiência e tudo mais. Então, cheguei, eu queria... agora que eu tenho dinheiro, isso me atrapalhou. Esse é o segundo ponto. Perfeito. Que eu nunca tive. Eu comecei a ter, agora eu quero gastar, né? E assim, minha esposa queria o quê? Casa, família, nós dois, fazer coisa junto. E eu queria sair com os amigos, queria gastar o dinheiro que eu tava trabalhando. E isso começou a atrapalhar muito. E isso foi gerando um conflito absurdo interno. O que eu acho curioso é isso. Você começou a ter conflito interno porque você começou a pensar em sair do trabalho, ao mesmo tempo se sentiu ingrato e achando que estava desvalorizando aquilo que foi tudo investido em você, né? Exato, isso. E aí eu conflito e oração, e falava assim, me mostra, né? Porque, e agora, né? O que eu faço? E aí, no meio disso, eu tava ouvindo um podcast. Olha a importância dos podcasts. Olha, que interessante. E aí, o assunto do podcast era Gênesis 1:26, falando sobre governo. Aquilo mexeu muito comigo, assim. Isso foi um tapa na minha cara. Que Deus criou a gente para governar, né? Para governar sobre as aves, sobre as águas, sobre os animais. Que a gente é o único ser que é a imagem e semelhança do Criador. Que a gente foi feito do pó da terra e a terra foi feita para produzir, né? Que a terra produza todo tipo de vegetais. Sim. E a gente foi feito do mesmo material. E eu olhava para aquilo e eu não tenho governo. Eu falava, não tenho. Eu não queria estar aqui. Não queria, eu tô aqui longe. 700 quilômetros de distância, perdi aniversário, perdi um monte de coisa. Que coisa. Eu falei, não tem governo. E aí eu descobri que não é sobre isso. Qualquer vício em bebida, seja qual for, ele está governando sobre a sua vida. É verdade. Mudou a minha concepção de tudo, assim, em relação ao governo. E aí eu comecei a buscar alternativa para ter governo. Aí eu descobri que eu preciso de ter um negócio para eu poder vir para casa. Porque na minha profissão, onde eu aprendi a trabalhar, que é com pavimentação asfáltica, não existe trabalho. Não é igual um prédio que ele tá ali e fica ali 3, 4 anos a obra, né? Tem que estar sempre viajando. Asfalto é viajando. Falei, cara. Sempre viajando. Agora, Kevin, dentro desse contexto, além de custar um pouco e começar a afetar o relacionamento conjugal, o casamento, sua vida espiritual, como você mantinha ela? Como é que era a sua relação com Deus dentro desse período? Isso afetou também? Era muito trabalho? Isso afetou um pouco você ou não? Você conseguiu administrar isso? Afetou também. Tudo que é intenso demais, né? Eu acho que atrapalha. E assim, porque não era minha prioridade, de fato. Então eu estava ali, minha prioridade era entregar um bom trabalho, ter um bom salário, era tudo muito novo. Sim, eu tinha 25 anos de idade, recém-casado, tinha 2 anos de casado, eu tinha acabado de me formar, acabado de ter um salário melhor, então era tudo muito novo. E isso, o relacionamento espiritual, ele não era minha prioridade nessa época. Tinha contato, oração, frequentava os cultos, mas não era a prioridade. Ele veio a se tornar prioridade, pastor, no segundo momento de crise da minha vida, que foi quando eu saí lá da engenharia, eu montei um primeiro negócio, e esse negócio deu muito certo no início. Deu muito certo.
Então, assim, era uma cafeteria temática aqui em Goiânia, e aí começou a ter várias lojas, e todo mundo falando que você é bom, que você deu certo, que seu primeiro negócio, que já deu muito bom, que, cara, isso aí era um negócio de milhões, e isso me levantou num ego absurdo de que Deus me derrubou depois para me mostrar que aquele não era o caminho, sabe? Então, quando eu caí pela segunda vez, é que eu aprendi a depender de Deus. Interessante. Fielmente, assim, ó. De falar que... Porque, assim, por muitas vezes a gente cai no erro de achar que a felicidade está no dinheiro. Que é o que a gente começou falando, né? O significado da palavra felicidade, ela tem contentamento, né? No significado. Exato. Que significa eu ser contente com o que eu tenho. Quando a gente coloca a expectativa ou a felicidade no dinheiro, não existe contentamento. Você aumentou o nível, você começa a andar com quem está no nível acima. Você sempre quer mais. Você quer mais. Sempre quer mais. Então você nunca vai ser contente com o que tem, então é nunca feliz. É verdade. Então quando Deus me derrubou pela segunda vez, que esse negócio que deu muito certo, deu errado, e eu fiquei totalmente dependente de Deus, totalmente, aí eu descobri que a felicidade estava dentro da minha casa. Aí nasceu minha primeira filha, minha esposa está grávida agora, deve nascer a segunda filha. Que legal. Semana que vem, eu acho, tá bem para nascer. Que tremendo. Minha esposa me segurou na minha mão de uma forma assim que eu vi a presença de Deus, o cuidado de Deus dentro da minha casa. Tudo isso, eu falei, cara, eu só preciso disso, cara. Então, isso aqui me faz feliz, né? É isso. O dinheiro na mão do cristão tem que ser ferramenta. E não objetivo. É verdade. Muito, muito boa experiência sua, Kevin. Muito. A gente vive hoje numa cultura que idolatra o ter coisas. É idolatria mesmo da nossa cultura, eu tenho que ter cada vez mais. E quanto mais eu tenho, eu nunca estou satisfeito. Eu quero sempre mais. Porque alguém tem mais do que eu. Alguém desfruta de coisas que eu não desfruto. E eu estou sempre querendo mais, sempre mais. E aí entra um ponto que eu quero ler para nós, está aqui em Provérbios, no capítulo 13, o versículo 11 de Provérbios 13. É interessante, porque hoje a gente vive... até digo assim, eu sou de uma geração anterior à sua. Eu tenho 50 anos de idade, né? Então, a geração do meu pai é uma geração que construiu um mundo num momento de muita dificuldade, pós-guerra e tudo isso. Então, minha mãe também. Aí eu venho de uma geração que teve suas dificuldades, suas lutas, para a gente conseguir conquistar alguma coisa. Mas hoje a gente vive num mundo de muitas facilidades. Então, você pega, por exemplo, um adolescente que sabe, por exemplo, se comunicar bem numa rede social, ele voa, ganha dinheiro muito rápido. Eu conheço crianças que estão em redes sociais, estão milionárias, ganhando muito dinheiro, né? Então, a gente vive numa época em que as pessoas com poucas habilidades ou com um pouco de habilidade, elas conseguem ganhar dinheiro. E aí, Provérbios capítulo 13, verso 11, diz assim, a riqueza obtida com facilidade, essa diminui. Olha o Salomão falando. Mas quem ajunta pelo trabalho, esse vê aumentar. Em outras palavras, construir alguma coisa leva tempo. Rápido vem, rápido vai. Você falou dos negócios seu da cafeteria, né? Rápido veio, cresceu, deu boom, depois foi embora rápido também. Então, o que Salomão está colocando para nós é que as coisas são construídas com trabalho. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque tem hora que o trabalho também vira um ídolo, né? Toma o lugar de Deus e da família. Vira. E é assim, por experiência própria. Porque assim, quando vem rápido demais, a gente cai no erro de achar que veio rápido porque a gente é bom. E não porque deu verdade, sorte ou qualquer coisa nesse sentido. É verdade. Então, se eu sou bom, eu não preciso aprender, porque eu já sou bom. Então, eu não preciso olhar para certas coisas, porque eu sou bom. Eu não preciso pedir conselho, porque eu sou bom. E aí, isso é muito perigoso. É muito perigoso. Porque, assim, você vê hoje o resultado de quem ganha em loteria, logo gasta o dinheiro. É verdade. E em reality show, tem um caso aí recente que não tem mais, né? Não sabe lidar. A crença daquela pessoa, ela está acostumada a lidar até tal nível. Quando vem algo além, ela não sabe. Se perde. Até trouxe esse livro, pastor, eu queria ler só um pedacinho fica aqui. À vontade, fica à vontade. Que é o Profetas e Reis, da Ellen White, que fala sobre Salomão, né? E acho interessante aqui, falando que quando Salomão foi mais sábio, foi antes dele ter sabedoria. Que ele identificou que era jovem e pediu sabedoria. E precisava de sabedoria. Foi o momento de mais
Mais, de mais sanidade, de maior dele. sabedoria dele. Né? E aí, no meio disso tudo, ele se perdeu. E aqui fala, ó, se Salomão tivesse continuado a desviar a atenção de si para aquele que lhe concedeu sabedoria, riquezas e honra, sua história teria sido muito diferente. Contudo, ao atingir o ponto mais alto da grandeza, Salomão ficou atordoado, perdeu o equilíbrio e caiu. Sendo constantemente elogiado, Salomão finalmente permitiu que falassem dele como a pessoa mais digna de louvor, pelo esplendor sem igual do templo planejado e construído para honrar o nome do Senhor, Deus de Israel. Assim, o templo de Jeová passou a ser conhecido pelas nações como o Templo de Salomão. O instrumento humano assumiu a glória que pertencia àquele que estava em posição ainda mais alta. Até hoje, o templo que Salomão declarou, este templo que construí traz o teu nome, em 2 Crônicas 6,33, é mais conhecido como o Templo de Salomão do que como o Templo de Jeová. Né? É até bom você mostrar para o pessoal qual é o livro. Quem quiser, aí, ó, Os Ungidos, livro de Ellen White. Muito bom livro. Muito bom, espetacular. Muito bom. E esse ponto que você colocou, tá aí um elemento interessante até para a gente trazer para a tona aqui. É essa busca incessante de querer ter, conquistar, de subir, ascensão profissional, ascensão pessoal, ascensão social. Essa busca é o que Salomão chama de correr atrás do vento. Ele faz isso, né? Primeiro, ele escreve Provérbios na juventude. Depois ele escreve Eclesiastes na velhice. E ele olha e diz assim, é correr atrás do vento. É vapor, é fumaça. Isso não se sustenta na mão da gente, né? E aí tá aí, você colocou um ponto. Quando ele trouxe a glória para ele, quando ele, eu sou bom, deixou de dar a glória para Deus, né? Se perdeu. E aí enfim, o que dá para aprender, né, a lição aqui, Salomão, que tinha uma sabedoria guiada por Deus, se perdeu. Imagina a gente. Então é muito perigoso. Uma vez que a gente já sabe que isso é perigoso, aí entra o fato da gente olhar com mais seriedade, né, para tudo. Eu acho que dinheiro na mão do cristão é ferramenta, igual a gente estava conversando, estava falando com o Cris aqui agora há pouco, que até 2 Coríntios 9 ali vem falar, né? Deus te dá mais do que o necessário para que você possa compartilhar com as boas obras. Sim. Então, assim, Deus ele é uma promessa de que não vai faltar o que comer e o que vestir. É uma promessa. Verdade. Então, para aqueles que amam a Deus, né? Então, aí ele fala o seguinte, eu vou te dar mais do que necessário para que você possa contribuir com as boas obras. Quando a gente pega tudo para si e começa a assumir um lugar que não é nosso, isso é perigoso, porque até o Rodrigo Silva fala isso. A gente passa de não querer servir para ser servido o tempo inteiro. É isso mesmo. E o reino dos céus vai ser um lugar onde a gente vai ser servo. Então, se eu não sou acostumado a servir, o reino do céu não é para mim, né? Não é para mim, né? A grandeza, o princípio da grandeza é esse, é o serviço, né? Servir. E quando eu quero ser servido, eu deixo de ser grande no reino de Deus. Eu deixo de ser grande. Agora, Kevin, você comentou um pouco, e eu queria que você compartilhasse um pouquinho disso. Você comentou que foi um momento muito difícil. Você viveu 2 crises, né? Primeiro a crise da ausência de casa, e você começou a sentir muito isso, e Deus foi começando a incomodar, e depois a crise do achar-se digno e merecedor daquilo que você estava conquistando, as bênçãos que Deus estava dando a você. E aí eu quero só voltar com você. Nesse momento que você olha para trás, e você olha para você lá na engenharia, na correria, ou no empreendedorismo, na cafeteria, o que você estava buscando de fato? O que estava por trás daquela busca? O que estava fazendo você sacrificar a sua família? O que estava fazendo você sacrificar a dependência de Deus para conquistar aquilo? O que estava por trás daquilo para você? Olhando hoje, você, de tudo que você já passou, você olha para trás, você fala assim, eu acho que a minha motivação era outra, era essa ou era aquela. O que você vê por trás? Lá na engenharia, eu buscava sucesso profissional na carreira. Então, olha, estudei para isso, muito difícil na faculdade de engenharia. Estudei, então, assim, eu quero prosperar aqui dentro dessa empresa, quero ter o maior cargo aqui dentro, quero construir uma posição aqui dentro da empresa para poder dar o melhor para minha família. Era isso. Só que como eu vou dar o melhor para minha família se eu não estou dando nem a minha pessoa para minha família? Entendeu? E isso foi o conflito que teve ali. Já no segundo momento, que era que eu comecei ali meu primeiro negócio, eu lembro do sentimento de
de achar assim, falei, cara, deu certo, eu sou bom. Porque foi muito rápido, então a gente começa a depositar que realmente é por conta nossa mesmo. Sim. E aí aquilo, eu acho que muito é de buscar uma aprovação mesmo. Uhum. Porque você começa o tempo inteiro, nesse mercado, assim, vamos se dizer, a ser assediado até. Bajulado. Bajulado, elogio o tempo inteiro, pessoas querendo andar com você, pessoas falando que você é bom. E aquilo tudo, você começa a falar, pô, então eu vou postar aqui, porque isso, você já sabe o resultado que vai vir daquilo que você está publicando. Uhum. Aí a intenção pela publicação já não é genuína mais. E aí isso é um caminho que é muito perigoso. E eu passei por esse caminho. Uhum. O tanto é que ano passado eu fiquei um ano inteiro sem rede social. Eu falei, cara, não quero, porque isso aqui é um perigo. É um perigo isso. É verdade. Então, eu lembro de uma fase ali, você se perde quando é essa intensidade. Você começa a querer glória para si mesmo. Buscar a aceitação das pessoas. Falar, cara, eu gosto de ouvir. Quem não gosta de ouvir, né? Um elogio. É verdade. E aí começa a vir, a gente começa a querer ouvir aquilo. Isso é muito perigoso. É verdade. Você tem toda razão. Eu volto aqui para esse ponto de Provérbios 13, quando ele fala de riqueza, e a palavra usada por Salomão no hebraico é a palavra revel. Revel é uma palavra que significa vapor. É a mesma palavra de Eclesiastes, vaidade. Salomão associa a palavra riqueza com vaidade. Ele junta e ele usa a mesma palavra no hebraico. É vaidade, é vapor. Porque o que eu tenho agora não é garantia que eu vou ter daqui a pouco, e aquilo não me define. Não me define. E você tocou em pontos assim, hoje, olhando para trás, você já até mencionou algumas coisas disso. Você vivenciou. O que mudou na sua concepção de mundo, na sua visão de vida, daquilo que você vivenciou para aquilo que você está vivendo agora? O que você aprendeu? Para quem está ouvindo a gente, se identificou com a sua história, com aquilo que você vivenciou e pode estar vivenciando isso agora, o que você aprendeu? Eu aprendi que a felicidade está nas coisas mais simples que a gente pode imaginar. A minha felicidade está dentro da minha casa, com a minha mulher e a minha família. Eu até me emociono toda vez que eu falo isso. Porque é isso, não precisa ter mais nada, pastor. Se lá em casa tiver o que comer, o que vestir, tiver minha família, eu sou extremamente feliz. Se vier mais, bênção, que seja ferramenta. Perfeito. Então, isso é o principal aprendizado disso tudo. Hoje você empreende. Sim. O negócio da cafeteria não deu certo, não avançou, você teve que recomeçar. Sim. Quais são hoje as coisas que... O que você faz, né? Até é bom para quem conhece e não conhece, saber um pouquinho o que você faz. E quais são hoje as lições que você tem aplicado na sua vida para que você desfrute o que você valoriza hoje? Valorizar o que a gente tem, às vezes, assim, todos os dias de manhã tem pássaros cantando e de noite tem grilo cantando. Todos os dias. Quantas vezes a gente para ouvir? A gente não para, porque a gente já acorda, nossa, eu tenho que fazer isso, e nem se percebe. Cabeça cheia. Nem percebe. Então, acho que a gente tem que parar para refletir, para poder ter um momento com Deus de verdade, porque o que acontece? No final das contas ali, depois de que tudo aconteceu, Deus foi me mostrando que Ele estava presente em todos os lugares. Então essa quebra financeira me aprendeu um negócio. A quebra do negócio que veio junto a uma quebra financeira, uma quebra de todo mundo palestrando em um monte de lugar, participando de um monte de podcast. No mês seguinte, vou falar de quê? Entende? Foi nada, assim. Né? E isso me levou para um lugar de humildade sem tamanho. Porque assim, jamais eu vou querer ocupar o lugar que eu estava ocupando, porque no mês seguinte eu posso não estar ocupando mais esse lugar. Sim. Então eu aprendi isso uma vez. A gente aprende uma vez, não faz de novo. É verdade. Então assim, seja humilde e valorize assim, tempo e relacionamento com Deus, porque assim, quando você achar que nada está dando certo, a única esperança ali, o único conforto que você vai ter é do relacionamento seu com Deus. E aí você vai querer valorizar aquilo que você já tem hoje. Entende? Então, assim, já começa agora. Porque caso aconteça... Porque, assim, Jesus, ele veio na Terra. Jesus, criador do universo. Rei do universo. O único capaz de romper o 7º selo, né? Leão da tribo de Judá. Sim. Ele veio na Terra como homem.
morreu, sacrificado por nós, foi torturado aqui. Não foi para você ter uma Ferrari. Não foi para você morar numa mansão. Foi para você ser salvo. Então, se você tiver de perder a Ferrari e a mansão para ser salvo, é ponto positivo para Deus. É verdade. Entende? É verdade. Então, assim, eu entendo que esse processo que eu passei, eu agradeço todos os dias. Senhor, obrigado por ter me quebrado. Porque me pôs no lugar, eu não devia ter saído. Interessante. E aí, por isso, o Senhor me colocou nesse lugar. Obrigado. Porque talvez se ele não tivesse me corrigido, onde eu ia parar? É, de fato. Você falou uma coisa no começo, né? A gente é pó feito do pó. E Deus faz a gente lembrar isso de vez em quando, né? Faz. Deus faz lembrar. Você tocou num ponto que me abriu aqui uma outra janela, Kevin. E esse está dentro desse tema para a gente conversar. Eu nem tinha notado esses pontos, mas você me abriu uma janela. Hoje a gente vive, até no meio cristão, uma onda de empreendedorismo cristão. E para isso, muitos pregadores e professores de Bíblia têm usado o que a gente chama de teologia da prosperidade 2.0, que é uma mudança da teologia da prosperidade, uma adaptação dela, mas está focada na mesma coisa. É o que hoje a gente chama de pregação do coach, do empreendedorismo de palco. A gente vive muito isso, que é essa teologia do coach, né? De que você é o ponto fraco de Deus, de que Deus fez você para prosperar, de que Deus vai satisfazer os desejos do seu coração, de que Deus vai realizar seus sonhos, de que basta você trabalhar, produzir, se preparar, Deus vai te dar. Isso tem sido muito comum. As pregações estão ficando muito nesse sentido, que a teologia da prosperidade estava muito ligada com o materialismo. Você dá e recebe de volta. Deus vai te dar coisas materiais. Essa teologia da prosperidade adaptada dos nossos dias, ela tem a ver com desempenho, carreira, vida profissional, mas continua com o mesmo problema. O ser humano está no centro. O ser humano é o centro. Deus é periferia. E você tocou num ponto na sua experiência de que Deus tirou você do centro e colocou na sua vida Ele como a prioridade e o centro da sua vida. Né? Descobri que é tudo que a gente precisa. É tudo. Tudo que a gente precisa. E aqui vale ressaltar que a gente não está criando uma apologia da pobreza. Não, jamais. Não está. Nós não estamos defendendo, você empreende, você tem negócio próprio. A gente quer prosperar. Sim. A gente vai se preparar para isso, vai trabalhar para isso. Mas o que a gente está dizendo é que nós temos que tomar cuidado porque na busca da prosperidade, a gente sacrifica aquilo que é mais valioso para a gente, né? A prioridade, a palavra, o significado é quando você tem duas opções e você escolhe uma, né? Então é a prioridade. Quando o dinheiro é prioridade, a gente começa a negociar a princípio por causa do dinheiro. Verdade. Começa a negociar a família por causa do dinheiro. Então, quando Deus é prioridade, tudo que plantar certamente colherá. De Deus não se zomba. Se eu estou trabalhando todos os dias, pastor, estou criando negócio, colocando risco, né? Porque empreender assume risco o tempo inteiro. Sim, verdade. Provavelmente eu vou colher disso. Só que a partir do momento que isso é prioridade para mim, significa que eu posso negociar um princípio, posso fazer alguma coisa errada e tudo que a gente faz errado, a gente está plantando errado. Então vai colher errado. Ah, deu errado. Cara, você plantou isso. Se for buscar lá na raiz, tem algo que fez ali de errado, porque houve uma plantação errada daquilo. Verdade. Então eu acho que assim, dinheiro na mão do cristão tem que ser ferramenta. Até o que a gente comentou sobre 2 Coríntios 9 ali, falando que Deus multiplica as sementes, né? As sementes. Então não é o fruto. Então não é porque eu sou bom, eu sou generoso, que amanhã vai ter mais dinheiro na minha conta. Não, ele vai multiplicar a semente. O trabalho que eu fazer, eu vou ter que acordar segunda-feira e trabalhar todo isso mesmo. Eu vou ter mais resultado naquele trabalho. Só que em 2 Coríntios 9 mostra que Deus ele gosta de prosperar quem é generoso. Porque ele sabe que ele vai dar mais do que necessário para que seja feito as boas obras. Exato. Então ele entende que o dinheiro na mão daquele irmão ali, daquele filho, ele não tem o dinheiro como ídolo, né? Ele vai ser usado corretamente. Então eu vou dar a oportunidade de prosperar aquele filho, né? Porque ele sabe que não tem mais o coração dele. E eu vejo que é isso, sabe? Você falou, tem uma frase sua que ficou na minha cabeça aqui que eu acho que vale a gente destrinchar esse princípio para quem nos ouve. A morte de Cristo. E essa expressão sua, ela quebra para mim esse fascínio pela teologia do coach.
a teologia do empreendedorismo dos nossos dias. A morte de Cristo foi para nos salvar, não foi para a gente andar de Ferrari. Essa frase quebra isso. Porque quando o Senhor deu a vida dele, e aí vem um ponto, a nossa verdadeira riqueza não está aqui. A nossa verdadeira riqueza, quando a gente fala em coisas materiais, não está nessa terra. Porque tudo que eu tiver aqui vai acabar. Tudo. A traça come, a ferrugem, o ladrão rouba, tudo. Uma crise destrói o que eu tenho. Então, aquilo que tem valor é aquilo que Deus colocou para mim. As coisas simples da vida, né? A família, o cantar dos pássaros, o desfrutar de uma vida tranquila, onde eu possa ter a minha consciência em paz e ter amigos e desfrutar a companhia dos meus amigos, sem deixar que a riqueza me contamine e destrua tudo que eu construí até aqui. Uma decisão que eu tomei recentemente, inclusive, que a partir do momento que a gente empreende, que a gente está dedicando ali, é para ter uma vida melhor para a família. Eu busco isso, um conforto melhor, não ter que ficar preocupado com o que pagar, com contas e etc. Mas, tecnicamente, uma estratégia que eu tenho usado é me cercar de pessoas que têm um relacionamento com Deus e que são verdadeiras. Porque quando, e se for da vontade de Deus, se chegar nesse momento de eu estar muito bem financeiramente, meus negócios prosperarem, enfim, eu preciso dessas pessoas para que, se eu sair do lugar, elas me corrijam. Perfeito. Porque se eu me cercar só de quem me bajula, eu já tive essa experiência. Não funciona. A gente quebra, né? A gente quebra. Não funciona, não quero mais. Muito bom. Eu quero ler mais um verso de Provérbios, Salomão aconselhando e inspirado pelo Senhor. Capítulo 28, verso 20 de Provérbios, diz assim, ó: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas quem tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo. Deus vai acumular a gente de bênçãos se a gente permanece fiel. E aquilo que você falou, que é interessante, o dinheiro é uma ferramenta para eu abençoar outros. Isso é fidelidade. Eu sou fiel a Deus quando Deus coloca na minha mão algo e eu abençoo outros. Agora, se eu quero enriquecer rápido, eu vou experimentar o castigo em algum momento. Eu vou perder aquilo que tem valor, aquilo que vale a pena. Então, Kevin, vamos terminar pensando o seguinte. Vamos conversar com quem está conosco agora e pensando assim, ó. Se quem está ouvindo a gente estiver na situação que você estava lá, ou hoje, o Kevin de hoje, conversando com o Kevin de 2019, 2020. O que você diria para aquele jovem? Recém-casado, começando a vida, com oportunidades de ascensão na carreira profissional. Olhando para trás, o que você diria para ele, o Kevin que tem a cabeça e a experiência de hoje? Falaria para ele lá atrás? Falaria para ele ter mais tempo de oração, mais tempo de relacionamento com Deus, mais tempo de leitura da palavra. Antes de tomar qualquer decisão, orar antes, pedir discernimento antes de tomar a decisão. Não sair tomando decisões igual eu tomava muita decisão rápido. Meu perfil, ele é dominante. Então, assim, eu tenho facilidade em executar e dificuldade em planejar. Hoje eu sei disso, mas antes eu não sabia. Então, eu saía fazendo. Então, seria isso, assim, de verdade, assim, ó. Relacionamento com Deus é construído. Então, a gente, para ser amigo, a gente precisa se encontrar, conversar, conviver, criar um relacionamento. Verdade. Então, às vezes a gente busca, mas eu não sinto, eu oro rápido. Mas quanto tempo tem dedicado ali, sabe? E eu tinha essa experiência. Depois eu descobri que é diferente, que quando a gente mais planta, mais tempo de oração, de relacionamento, a gente vai sentindo, vai tendo mais experiência com Deus e Ele vai guiando a gente, né? Então, eu acho que isso faria que eu tomasse menos decisões erradas, né? Igual Provérbios mesmo. Cara, se lê, são 30 capítulos, né? Lê um por dia. Durante 6 meses. Que repete. Só aí, pastor, vai tomar tanto muito, erro, né? Mas assim... Evitaria muitos erros. Muito mesmo. É verdade. Interessante. Porque a maioria dos erros que a gente toma é por falta de conhecimento mesmo. É falta de conhecimento. E aí entra um ponto que você está fazendo agora, e eu acho que vale falar para quem está empreendendo, porque pode ser que a gente tenha pessoas que estejam em diferentes níveis daquilo que a gente está conversando aqui. Trabalhar duro faz parte do dever nosso, né?
A Bíblia diz que é do suor do rosto que a gente vai comer o pão. Sim. Então a gente tem que trabalhar duro, a gente tem que se preparar, estudar, aprender, empreender mesmo. Temos que arriscar, faz parte. Se eu quero melhorar a qualidade de vida, se eu quero alcançar outras coisas, eu preciso empreender, tudo certo. Tudo certo. Eu só tenho que tomar cuidado porque às vezes eu quero usar as bênçãos e promessas da palavra de Deus para que Deus abençoe o que é o meu sonho, não é o dele. É o meu. Eu que quero, Deus vai me dar. E nesse processo de empreender, a gente tem que tomar cuidado para a gente não estar se endividando, se afundando, quebrando e ferindo princípios para conseguir o que eu quero. Porque vira um ídolo. A minha ascensão, o status, a fama, o dinheiro vira um ídolo que a gente adora sem perceber. Quando vai ver, perdeu o que tinha de mais importante na vida da gente. Então essas são realidades que a gente vive hoje. Então, você colocou sobre, eu ia fechar com essa última pergunta, mas só quero reforçar isso, um hábito concreto que você desenvolveu e que tem sido para você uma âncora que te mantém seguro. Você falou do seu tempo com Deus. Totalmente. Isso tem te ancorado e dado equilíbrio. Sim. Ir para a igreja é importante. Paulo fala como é o corpo, né? Que a igreja serve também para um irmão ajudar o outro, então na hora que estiver caindo. É importante. Perfeito. Esse movimento até social. Mas o relacionamento é em casa. É acordar, é pessoal, é né? pessoal. Individual. E para mim foi assim mesmo. Assim. Então, acordar mais cedo ali, no primeiro da manhã, separa um tempo, vai ler a Bíblia. Uma coisa assim que foi transformador para mim foi a leitura da palavra. Eu só lia pedaços, né? E aí eu peguei do início e fui até o fim. E aí por muitas vezes a gente vai em pregações e ouve um trechinho ali, mas só... Pedacinho. Aí quando você vai ler, essa história que o pastor falou aquele dia. Aí você sabe o antes, o durante e o depois, o porquê. Então assim, abre a mente até pra gente não cair no que o outro fala. Perfeito. Então se eu não conheço o que ele fala, é verdade. Então quando a gente começa a conhecer, a entender... ele falou isso. Não, mas calma aí, eu acho que tinha alguma coisa ali, deixa eu olhar. Aí você olha, não é bem por esse caminho, né? Quis usar ali para gerar uma emoção, enfim. Então, o tempo, o hábito principal que eu desenvolvi assim, em casa, minha esposa já tinha esse hábito, eu não, eu passei a ter, é separar todos os dias, assim, às vezes, e colocar como prioridade, né? Então, eu tenho o meu hábito de manhã, que é espiritual, físico, e depois eu trabalho. Perfeito. Às vezes eu acordo um pouco mais tarde, eu tenho que escolher, ou eu vou para academia ou eu vou fazer meu momento com Deus. Prioridade. Então, uma academia depois não é ver. Prioridade. Porque isso é o que sustenta a gente. É a âncora da gente. É a âncora da gente. Muito bom, Kevin. Muito bom o bate-papo. Creio que vai servir para quem está acompanhando, está ouvindo. Acho que tem lições muito preciosas que Deus vai dando para a gente. E eu queria desafiar você agora com uma ação prática. Coisas práticas que você pode fazer. Primeiro, eu queria fazer uma pergunta, a pergunta de Provérbios 28:20 sobre uma decisão financeira ou profissional que você está evitando. Você está se apressando aqui? Você está correndo mais do que a vontade de Deus para a sua vida? Faça uma análise, o que você está empurrando para frente que você não está resolvendo, que precisa ser resolvido na sua vida agora. Talvez uma decisão de mudar o rumo da sua vida profissional, talvez seja uma decisão de valorizar e passar mais tempo com sua família, mais tempo com Deus, a sós com Deus. O que você está sacrificando pelos seus sonhos materiais? Pense, tente identificar, pontuar, analisar que área você tem sacrificado que é um princípio, que é algo que Deus quer te dar como um prazer verdadeiro e você está sacrificando em busca de outras coisas. E aí entra um ponto. Se você tem dívidas, se você tem problemas financeiros, pergunta assim, que tipo de escravidão você está trazendo na sua vida? Porque Provérbios, no capítulo 22, no verso 7, fala isso. O rico domina sobre o pobre e o que empresta é escravo do que toma emprestado. Ou que toma emprestado é escravo do que empresta. Então, pensa nisso. Será que você não está entrando num caminho em busca de sonhos, desejos, planos, e você está perdendo aquilo que é mais precioso para você? Será que não está na hora de mudar? Pensa nisso, analise. Esse podcast é exatamente para isso, para ajudar você a pensar e refletir sobre isso. Kevin, você termina orando para nós? Por favor. Vamos lá. Senhor Deus, grandioso Pai, a Ti, Senhor, nós rendemos graças, Pai, porque o Senhor é bom. Amém. Senhor, graças te damos, Pai, pela vida. Graças te damos, Pai, pela oportunidade de
de estarmos aqui, Senhor, trocando essa conversa aqui, falando sobre amadurecimento espiritual, sobre sabedoria. Amém, Pai. E o quanto o Senhor é bom e o quanto o Senhor nos ama, Pai. Muito obrigado. Porque a palavra do Senhor é uma prova de que o Senhor quer o nosso bem. Amém. De que o Senhor nos ama. Porque imagina se nós não tivéssemos esse guia aqui para a gente ler, para a gente meditar, para a gente entender as vontades do Senhor, Pai. Então que possamos dar valor, Senhor, na Tua palavra, que a gente possa dedicar mais tempo com o Senhor, dedicar mais tempo lendo, buscando sabedoria, buscando relacionamento, buscando intimidade, buscando mais relacionamento e intimidade verdadeiro, Senhor, meu Deus. Amém, Pai. Com o Senhor, Pai. Amém. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, que essa mensagem possa alcançar o coração, Pai, de cada ouvinte, Senhor. Que cada ouvinte, Pai, que passou por esse vídeo, que passou por essa mensagem, possa sair diferente aqui, Pai. Amém, Pai. Que não seja como entrou, mas que fique uma lição, que fique uma tarefa, que fique uma transformação que não veio nem por mim, nem pelo pastor, Pai, mas pelo Teu Espírito Santo na vida deles, Pai. Amém. Nós te pedimos, Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Kevin, obrigado pela sua presença, por estar conosco, por partilhar esses momentos. Obrigado você que acompanha a gente, que está aí assistindo o podcast. Deus te abençoe grandemente. Nós nos vemos na próxima semana. Nós vamos ter aí na próxima semana, o tema é como lidar ou liderar gente difícil, pessoas com temperamento difícil. Esse é o tema que nós vamos estudar juntos. Deus abençoe você, uma ótima semana.